Sejam muito bem-vindos ao canal de formação continuada. Como sempre, às sextas-feiras, nesse horário, nós temos aqui uma programação. Opa! Como toda sexta-feira, nós temos. Uma programação que é o resultado de uma parceria entre a Secretaria de Educação. Opa, eu acho que nós estamos com um probleminha aqui. Será que já estamos acertados? Vamos lá, pessoal? Eu acho que já deu tempo aí de acertar. Mas eu dizia que nós toda sexta-feira, nesse horário, nós temos um encontro marcado aqui com programas que são resultado de uma parceria entre as Secretarias de Educação, Justiça e Saúde. Hoje nós trouxemos para cá um tema. Opa!
Pessoal, tivemos um pequeno problema técnico no início, mas agora já está tudo bem, né? Então, sejam muito bem-vindos, né? Novamente, agradeço a presença de vocês aqui no canal de Formação Continuada. Toda sexta-feira, nesse mesmo horário, nós temos aqui um programa que é o resultado de uma parceria entre Secretaria da Saúde, da Educação e Justiça, né? E hoje vamos trabalhar com um tema que é importantíssimo para nós, educadores, para os pais também, famílias responsáveis, que diz respeito ao transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, né? E nós trouxemos aqui hoje o Dr. Vimer Botura Júnior, que é presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, presidente do Comitê de Adolescência da Associação Paulista de Medicina, né? E o nosso objetivo aqui é iluminar um pouco essa questão e tentar atender alguns questionamentos que temos, né? O que é esse transtorno, como que ele pode ser identificado, que impactos tem sobre a vida dos nossos estudantes no contexto escolar, ou para pais irresponsáveis dentro da família, e como que a gente pode fazer para que a gente tenha uma convivência harmoniosa e que a gente consiga ter intervenções bastante positivas, no sentido de entender e auxiliar a esses portadores de um transtorno que cada vez mais, né, não sei se de forma assertiva ou não, doutora que vai nos completar aí as informações necessárias, transtorno que cada vez mais ele se apresenta quantitativamente de uma forma elevada, né? Então, doutor Vimer, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui, por favor, tenha a palavra e nos conte aí um pouco o que nós precisamos saber a respeito do TDAH. Boa tarde, Silene, boa tarde, pessoal que está nos assistindo, os professores, pessoal das delegacias de ensino e pessoas interessadas no assunto. Eu vou falar para vocês, antes de chegar no transtorno, eu quero falar um pouco de alguns projetos que envolvem isso que nós estamos falando, que são prestados de alguma forma para a comunidade. Eu faço parte do Comitê de Adolescência da Associação Paulista de Medicina, que presta serviços à comunidade, né? E lá nós temos um programa de atenção a portadores de transtorno de aprendizado, que já tem mais de 10 anos, e que durante 15 anos tivemos lá um grupo de apoio a pais de portadores de transtorno de aprendizado. Por que esse grupo de apoio a pais? Porque a família sofre. Existem conflitos, pai e mãe entram em conflito porque um é a favor do diagnóstico, outro é contra, um quer tratar, outro não quer, um acha que remédio é bom, outro que não há. Há uma série de desinformações sobre o assunto, então a gente trabalha com os pais para, primeiro, tranquilizá-los, porque os pais estando tranquilizados e seguros de si, vão aumentar a chance de a gente acertar nos tratamentos. Esse projeto, então, faz parte nós transformamos esse projeto num programa chamado Novo Olhar, Novas Atitudes sobre o transtorno de aprendizado. Por que Novo Olhar, Novas Atitudes? Porque o olhar antigo era punir, excluir, humilhar. E nós precisamos ter um olhar mais compreensivo, não no sentido de tolerante, mas no sentido de compreender o que se passa, e temos novas atitudes em relação a isso. Punir, castigar e excluir não resolvem. Pelo contrário, nós vamos ver aos poucos aqui que empurra as pessoas para situações mais complicadas do que simplesmente ter o transtorno. Aliás, as sequelas do transtorno mal diagnosticado e mal tratado são piores que o próprio transtorno em si. Esse projeto nosso tem apoio do Rotary Clube São Paulo Sul do Distrito 4420, da ANDEA, Associação Nacional de Transtornos de Ensino e Aprendizagem, e da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, evidentemente com a APM, Associação Paulista de Medicina, como da onde surge o projeto e sai o projeto. Então, esse programa ele consiste numa videoconferência
geralmente uma segunda-feira, última segunda-feira do mês, mas agora, como essa questão da pandemia, nós estamos tendo que mudar eventualmente um agendamento. A próxima reunião nossa será 27 de agosto, às 20 horas, informações pelo site da APM, www.apm.org.br, ou o link para entrar diretamente está abaixo aí, você se interessar, faça isso. É um programa gratuito de prestação de serviço à comunidade. O objetivo nosso nesse programa, sensibilizar famílias e sociedade, autoridades, instituições, para o impacto dos transtornos do aprendizado na vida das pessoas, famílias e da sociedade. O abandono escolar, a fuga da escola, o aprendizado diminuído para pessoas inteligentes, tem repercussão muito forte, inclusive no PIB do país. É impressionante isso. Subemprego e outras sequelas mais, como marginalidade, assim por diante. Nós vamos aos poucos especificar isso. Informar profissionais da educação, saúde e trabalho, do trabalho interdisciplinar na identificação e no encaminhamento dos transtornos do aprendizado. Esse aí vem ser as novas atitudes, né? Encaminhar por um tratamento, por um diagnóstico, por uma forma mais adequada. Fazer com que as sequelas sejam menores do que os danos próprios, inerentes ao transtorno. Porque muitos dos transtornos do aprendizado, que vamos falar aqui, entre eles o TDAH é o mais marcante, mas tem muitos outros, o dano é, digamos assim, eles não se agravam em si com o tempo. Os agravos que surgem são em função das atitudes que se toma com as pessoas portadoras desses transtornos. Uma pessoa com dislexia, com hiperatividade, com descalculia, etc., pode ter êxito na vida e pode viver perfeitamente bem. É uma questão de saber se lidar com elas. Helene, você está me ouvindo? Então, quais são os transtornos do aprendizado, né? Dislexia, descalculia, dificuldade com a matemática, dislexia, dificuldade de compreender texto, disgrafia, dificuldade com a escrita, déficit de atenção e hiperatividade, que vai ser o tema principal da nossa abordagem aqui hoje, resistência a aprender, transtornos secundários da aprendizagem, que são aqueles decorrentes de questões do clima familiar, do ambiente familiar, transtornos que se simulam, que parecem um TDAH, por exemplo, parece uma dislexia, por exemplo, mas não é. E é importante entender esses transtornos secundários porque, como a pessoa não tem o transtorno que ele parece ser, ou que parece ter, muitas vezes o diagnóstico não muito preciso leva a um tratamento inadequado e distorções na compreensão dos tratamentos. Porque, efetivamente, nós iremos errar, porque o diagnóstico não é preciso. E também os transtornos da ensinagem, que é muito importante que a gente compreenda que existe isso e é muito importante que a gente reflita sobre essas questões. O que é um portador de transtorno do aprendizado? É uma pessoa com inteligência normal, sem deficiências sensoriais, que apresenta resultados escolares abaixo do esperado para a idade. E como isso é frequente? É muito frequente. Então são pessoas subutilizadas, subaproveitadas na sociedade. Não porque tenham limitações, mas porque tem um transtorno do aprendizado que faz levar a escolhas piores e as sequelas das relações que se deterioram em função da falta de habilidade, da falta de conhecimento em diagnosticar e abordar essa questão. Quando nós falamos de um transtorno, tudo começa, não só do transtorno, mas tudo começa na percepção. Quando nos é trazido um jovem, uma criança com um problema, a gente chama de paciente identificado, que está no foco. Vocês estão vendo na figura o PI, queixas e sintomas. Ali está o foco da questão. Mas nós precisamos ter a habilidade de olhar além do foco para a penumbra, aquilo que está mal iluminado, mal esclarecido, que pode estar determinando esses comportamentos sintomáticos, e olhar para a sombra ainda, aquilo que está mais obscuro.
Muitas vezes uma criança com sintomas é fruto de uma negligência, é fruto do abuso, é fruto de outras questões que não são identificadas. Muitas vezes quando você recebe um pai ou uma mãe que se mostram bem intencionados, e até pode estar, mas eles podem estar cometendo alguns erros graves, ou por intenção ou não, na maioria das vezes não, né? Que eu acredito que as pessoas, mesmo quando erram na educação de filhos, têm as melhores intenções possíveis, mas é uma questão de não saber aplicar o conhecimento, ou de falta de conhecimento, muito mais do que má fé, má intenção, etc., né? Então a gente vai identificar que vícios de mecanismos relacionais acontecem que determinam o surgimento desses sintomas, dessas queixas, que muitas vezes nos induzem a diagnóstico errado. É importante entender que diagnóstico em psiquiatria infantil, nós temos uma margem de erro muito grande. Por quê? Porque não existe um raio-x, não existe um ultrassom, não existe um exame que confirme aquele transtorno de uma forma geral no cérebro, né? O que existe são questionários, são escalas de avaliação que nos dizem que há expressão de um transtorno, mas que obrigatoriamente pode não estar existindo lá no interior do cérebro da pessoa. E o que se pede exames muitas vezes é muito mais para excluir outras possibilidades, porque muitas vezes o sintoma do transtorno do aprendizado ele pode ser consequência de outras coisas mais graves, raramente, mas a gente precisa investigar. Então, às vezes, se pede alguns exames muito mais para excluir outras possibilidades do que para fechar o diagnóstico do transtorno do aprendizado e principalmente o TDAH. Então, até porque, com a massificação de informação, questionários passados em escalas de avaliação na internet, livros, etc., muitas pessoas fazem o seu próprio teste, sua própria avaliação e se acham portadores de um transtorno que muitas vezes não têm. É preciso, então, um aprimoramento diagnóstico. Então, o profissional precisa saber olhar para o foco, para a penumbra e para a sombra. Porque muitas vezes o que está determinando aquilo de ruim que está no foco é o que ocorre à sombra e na penumbra. Muitas vezes as pessoas não querem olhar para isso, mas é importante que nós olhemos. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre os impactos do transtorno do aprendizado na vida das pessoas. Porque, como eu digo, não é só a questão de aprender menos ou ser um aluno brilhante ou não ser. Nós temos que entender os desdobramentos que isso acontece, né? Então, por exemplo, diminuição da autoestima, piora da autoimagem, piora da autoconfiança, isso gerando escolhas menores do que a pessoa tem capacidade. Evitação da escola, evitação das relações sociais, porque a pessoa tem medo de ser vítima de bullying, de se sentir humilhada, e muitas vezes ela se sente, mesmo sem ser, né? Porque quando ela coloca diálogos internos em si, que falam para ela coisas negativas a seu próprio respeito, ela tende até a interpretar informações, atitudes que não são obrigatoriamente contra ou humilhantes, interpretar como sendo contra ou se sentindo humilhada, né? Prejuízo acadêmico, abandono escolar. E interessante porque a pessoa que tem transtorno do aprendizado, muitas vezes, ela começa na escola da primeira fila, na segunda fila da sala de aula e assim por diante. Aos poucos, ela começa a ir para a fila do fundo, e na fila do fundo ela encontra com outros que foram para a fila do fundo. E aí, na fila do fundo, ela ainda continua se sentindo mal, ainda se sentindo com autoestima baixa, aí ela acaba entrando para a turma que não entra em sala de aula, e a turma que não entra em sala de aula se encontram vários, vão fazer ali um grupo, um pertencimento entre eles, e dali também as coisas não evoluem, acabam entrando para a turma dos que não entram na escola, não vão à escola, e aí então aumenta a chance tanto de violência, marginalidade, gestação precoce
como paternidade precoce ou maternidade precoce, né? Então, são questões que são desdobramentos, como eu estava dizendo, né? Baixa qualificação profissional, subemprego, comportamentos problemáticos, na tentativa de compensar ou de preencher necessidades que ela não preencheu pela boa atuação na autoimagem, autoestima, autoconfiança. Então a pessoa começa, por exemplo, se tornar mais agressiva para mostrar que é mais forte, que é melhor que o outro, começa a ter comportamentos de compensação em função daquilo que ela pensa de ser menos sobre ela, né? E, evidentemente, o risco maior de adesão a drogas, a violência e a marginalidade, né? Então, essas questões são muito importantes que nós tenhamos em conta. Muitas vezes são impactos do transtorno da aprendizagem que não são ponderados, que não são levados em conta. E eu digo, tudo isso é muito pior que um simples TDAH, que uma simples dislexia, que uma simples descalculia, que podem ser, quando não tratadas, pelo menos compensadas, pode-se achar caminhos alternativos para que a pessoa não tenha essas perdas todas. Eu me lembro uma ocasião que eu fui levar um carro ao mecânico, isso há mais de 20 anos, e o mecânico era excelente mecânico, mas na hora que ele foi me apresentar o orçamento, escreveu o que tinha que ser feito, ele tinha uma dislexia tão grave, né, que se ele tivesse parado pela educação, pelo aprendizado por aquilo, ele não teria sido o grande mecânico de carro que ele era. Ele sabia tudo sobre carro, ele é excelente. Então ele, felizmente, achou um caminho alternativo e pôde ter um êxito na vida profissional dele, né? Mas a gente sentia aquela pessoa com vergonha de até de fazer um orçamento que podia levar uma interpretação, esse cara tem má intenção, podia levar uma má interpretação sobre aquela atitude, mas ele estava, na verdade, se defendendo da autoestima baixa, se defendendo de um próprio julgamento que ele fazia sobre a dificuldade dele, possivelmente fruto de julgamentos que ele havia ouvido antes, né, na escola, dos amigos, dos parentes, etc. Mas, de qualquer forma, você vê, ele sendo um portador de uma dislexia significativa e de uma disgrafia significativa, ele era um excelente profissional no que fazia. Isso eu aprendi com essa pessoa, isso há mais de 20 anos atrás. Então, o que a gente quer nesse nosso projeto, Novo Olhar, Novas Atitudes? Nós temos princípios nesse trabalho, e é o que eu quero passar a vocês, professores, diretores, né, pessoas que lidam com a educação, lidar com a família, né, que nós precisamos entender o seguinte, que identificar um mecanismo, quando eu olho para a sombra, para a penumbra de um funcionamento familiar, de uma estrutura, de uma escola, nós não estamos buscando um culpado, nós estamos buscando entender e identificar um mecanismo de funcionamento de um sistema que, ao se repetir com frequência, gera sempre o mesmo resultado. Isso é fundamental que a gente fale, porque a tendência nossa, a tendência de um pai e de uma mãe, por exemplo, é quando a criança tem qualquer problema, é sentir culpa. A primeira coisa que a mãe fala, onde eu errei? O pai fala, onde ela errou? Né? O mais comum é isso, mas onde o pai também errou? Essa busca do erro, como se fosse buscar um culpado, não resolve o problema, né? E não nos cabe, como profissional de educação e de saúde, acusar alguém de ter um diagnóstico. Ninguém é culpado por ter um problema, né? Podemos responsabilizar quem deve levar a tratamento, quem deve interferir por não fazer isso, sim, mas jamais culpar, porque isso gera esquiva, gera defesa, gera fuga, gera uma série de comportamentos que mais agravam o problema do que ajudam. Então, esse é um princípio importante, está aí das nossas novas atitudes. Identificar um vício de mecanismo não significa encontrar um culpado. Isso que nós temos que levar muito, repetir isso inúmeras vezes, que eu entendo até que essa mudança de atitude,
é um dos fatos mais importantes de todos esses trabalhos que fazemos. Quando eu estou aqui falando com vocês, eu estou mais preocupado em sensibilizá-los, que vocês entendam esse mecanismo, que repitam isso, que ajudem as pessoas a fazer isso, porque é uma tendência muito forte de se repetir a culpabilização. Então nós temos que lidar com isso. O diagnóstico, o tratamento deve ser feito pelos profissionais que lidam com isso, né? Agora, a mudança de atitude é por todos. Então, muito bem, em síntese, não se acusa uma pessoa, principalmente uma criança, por ser um portador de um transtorno. Não se acusa, não se culpa. Constata-se, compreende-se e procura-se meio de solucionar o problema e evitar as sequelas. Isso é um princípio muito importante. Em frente, aqui, o próximo aqui. Então, como é esse programa que nós fazemos, né? Como eu falei há pouco, são videoconferências, né, semanais, e encontros presenciais no momento, encontros periódicos, estão suspensos temporariamente, né? Mas a gente está estimulando, então, o uso da online agora com frequência, né? Outra coisa importante que nós temos que lidar com quando nós lidamos com essa questão, e aqui eu estou convidando você, professor, você familiar, você diretor, né, a se agregar a esse movimento, no sentido de, na mudança de olhar e de atitudes, possibilitar que a gente, por exemplo, erre menos. Como? O mais números notificados, mais pessoas notificadas, mais pessoas atendidas, geram aprimoramento do diagnóstico, aumenta o universo de pesquisa, né? Novas informações geram confrontação dos paradigmas que existem até o momento, né? E com isso queremos gerar núcleos de pesquisas, debates, trocas de informações, aprimoramento diagnóstico nas próprias comunidades. Quando nós começamos esse projeto na PM, e eu estou falando com vocês aqui, a nossa intenção é que as pessoas criem nas suas localidades, nas suas escolas, nas suas associações, núcleos para discutir essa mudança de atitude dos pais, essa mudança de atitude do professor, mudança de atitude do profissional de saúde e educação em relação a essas questões. Então, propor esse novo olhar, novas atitudes. É essa a nossa intenção. E eu quero convidar você, professor, a essa atividade. Nós não sabemos tudo, aliás, sabemos muito pouco do que precisaríamos saber. Estamos aprendendo com a prática. E, diga-se de passagem, o professor é um dos pontos mais importantes. Não quero sobrecarregá-los, né, porque tudo sobra, joga para o professor, tudo sobra para o professor. Não quero sobrecarregá-los, pelo contrário, eu quero facilitar, porque na medida que se identifica um portador de transtorno e se trata, a própria sala de aula fica melhor, né? Então, a gente quer trabalhar com essas questões. Então, por que as sequelas são mais graves que o problema em si? Pelo desconhecimento, pela desinformação. Muitas vezes, a família cria um mito do TH do meu filho. O que é isso? Do transtorno de aprendizado, mas agora, principalmente o TDAH, porque pela hiperatividade, por outras comorbidades, como transtorno de oposição à autoridade, ou outras, impulsividade, etc., cria um ambiente um pouco mais complicado, né? Então, tudo isso, quando se cria o mito, então, assim, todos os problemas da família convergem para aquela criança. Tudo que é de errado passa a ser dela. Então, cria-se o estigma, né? Muito bem. Outras coisas que transformam a sequela mais grave, os problemas não resolvidos dos pais, né? Às vezes o casal tem conflitos e não se resolve, ou muitas vezes, o que é muito comum, um dos pais é portador de transtorno do aprendizado, ou de TDAH especificamente, onde existem questões genéticas envolvidas, e então, assim, um dos pais é portador, isso favorece a conflitos, a falta de escuta, e aí surgem problemas não resolvidos entre os pais que acabam repercutindo na criança. E aí a gente pode criar um conceito conceito aí como doença ou transtorno matriz e doença e transtorno filial. O que vem a ser isso? Muitas vezes a criança que é criada num ambiente em que não há escuta,
em que um dos pais é portador de um transtorno de aprendizado, ou dos pais é portador de hiperatividade especificamente, ela desenvolve sintomas, mas ela não tem a alteração neurofuncional que é específica do transtorno em si. Então, o que acontece? Ela é levada a tratamento e não melhora. Porque ela não tem a disfunção neurofuncional que a medicação atua, na qual a medicação atua. Então, tem a doença matriz, que era do pai ou da mãe, e a doença filial, que não é o transtorno, embora seja vestido do transtorno, se mostre como sendo o transtorno. Então, muitas vezes, a gente precisa trabalhar os pais nessa questão de identificação e tratamento, né? Outro aspecto importante é síndrome dos pais razoáveis. Essa é uma questão muito importante. Muitos pais têm êxito na vida, são pessoas bem-sucedidas, acertam a maioria das suas observações, das suas ações na vida. Eles são pessoas, digamos assim, razoáveis, no sentido de ter mais acerto do que a média. E a pessoa que tem esse tipo de resultado começa a achar que ela acerta sempre. O fato de se acertar muito não quer dizer que se acerta sempre. E aí, então, nós vamos ter uma série de filhos incompreendidos e um pai incompreendido ou uma mãe incompreendida. Puxa, fiz tudo pelos meus filhos e olha no que deu. Porque a síndrome dos pais razoáveis faz com que eles não tenham escuta, ou seja, ele escuta o que quer e tem sempre razão. Quando ele tem sempre razão, as pessoas à sua volta se sentem diminuídas e muitas vezes falam, o que adianta falar com ele? Não vai adiantar. Então isso vai gerar sintomas no sistema, inclusive até uma defesa contra o próprio aprendizado, porque o pai tem êxito, fez a melhor universidade, tem o melhor currículo, o melhor título, e é o quê? Né? A criança fala, o que adianta isso? O que eu quero? Eu não quero isso. Então isso gera uma defesa que vai culminando, então, em sintomas de aprendizado, e se a pessoa tem uma tendência à hiperatividade, vai gerar mais isso ou vai gerar também a questão do déficit de atenção. Quando o sucesso dos pais encobre a disfunção familiar, também é mais ou menos a mesma linha, né? Os pais têm tanto êxito, mas não há uma relação familiar. Não há escuta. E aqui, quando eu falo em escuta e diálogo, é importante que as pessoas entendam o seguinte. Escuta não é esperar o outro acabar de falar, né? Tá bom, fala que eu estou te escutando. Então, como eu estava dizendo, ou seja, não houve escuta. O que houve foi, eu esperei o outro acabar de falar para continuar falando o que eu estava falando e pensando o que eu estava pensando. A escuta é pensar sobre o que o outro me diz. Eu estou falando com vocês aqui. Vocês não precisam concordar comigo, mas é importante que pensem sobre o que eu falo. Porque pode ser que até que você encontre uma resposta melhor do que as que eu estou dando. Então, no diálogo, a gente precisa entender que muitas vezes a gente aprende com um filho mais do que ensina. Muitas vezes a gente aprende com uma pessoa que parece ter menos cultura, menos formação, mais do que ensina. Muitas vezes eu, como professor, aprendo mais com um aluno. Eu fui professor na Faculdade de Medicina até 2 anos atrás. Eu lembro quantas coisas eu aprendi com alunos. Inclusive esse exemplo que eu dei aqui do pai, que espera falar, eu ouvi de um paciente, de um aluno, aliás, da faculdade, que falou, nossa, professor, entendi o que acontece em casa. Meu pai acha que escuta. Ele me deu esse exemplo, eu aprendi com ele, né? Então, outro aspecto importante é quando a criança precisa resgatar o insucesso dos pais, o fracasso dos pais. Aquela clássica figura da mãe que queria ser bailarina e que a filha vai ser bailarina. O pai que queria ser jogador de futebol e o filho vai jogar futebol, ou coisas do tipo assim, né? Então, esses aspectos estão lá na penumbra e na sombra dos transtornos que nos são trazidos. E a hiperatividade, o que acontece com a hiperatividade? O hiperativo, ele é mais rápido na reação, ele tende a ser impulsivo, ele é agitado. Então, o que acontece? Ele, antes dos outros, apresenta sintomas e apresenta comportamentos
consequentemente acaba sendo mais punido, acaba sendo mais injustiçado e acaba tendo agravos sobre o seu transtorno. Eu já falei dessa frase, né, a importância de separar isso, né? A última fala ali, pais tarefeiros, livrar-se de. Isso é de uma grande importância também. Eu tenho participado de muitas reuniões, muitas aulas, muitas conferências, muitos congressos sobre educação de filhos. O que eu vejo? Muitos pais bem intencionados, extremamente angustiados. O que eu faço para ajudar meu filho? Pego aquelas informações e toda a informação, como eu estou passando para você agora, é tomado com uma grande responsabilidade, como um peso. Né? Então os pais pegam como tarefa. Eu preciso, eu tenho que fazer de tal forma. Eu tenho que levar meu filho ao tratamento, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. São pais tarefeiros. O que é um tarefa? O que é uma tarefa, pessoal? Tarefa é uma coisa da qual eu quero me livrar. Então eu tenho lá um monte de coisa para fazer e me livro delas. Acontece que a criança, quanto mais nova, ela tende ao que se chama autorreferência. O que é autorreferência? Eu acho que tudo se refere a mim. Ela, quanto mais nova, ela não diferencia entre ela e o outro. Ela vai diferenciar entre ela e o outro a partir da relação com os pais, ou quem faz a educação, que a gente chama até de espelhamento. A criança vê o reflexo das suas atitudes no adulto que cuida dela. E ali ela internaliza conceitos sobre si mesmo. Quando os pais pegam as informações como tarefa e querem se livrar da tarefa, a criança, no instinto de defesa, porque é instintivo isso, ela pensa, minha mãe ou meu pai querem se livrar de mim. E ela vai fazer comportamentos para que eles não se livrem dela. Então, quanto mais os pais querem apressar o resultado de uma ação, mais a criança quer reter. É o clássico que eu vejo em famílias assim. Bom, meu filho, vamos almoçar agora, depois do almoço nós vamos fazer a lição rapidamente, tá bom? Tá bom, mamãe. Começa a fazer a lição 1h, às 6h a mãe está esgotada, não conseguiu nada, o moleque está incompreendido, brigam, aí a mãe fica desesperada, aí o marido chega, ela conta para o marido, e ele fala, não é assim, não sei o que lá, e deu a confusão toda. Porque a mãe quis se livrar da tarefa. E a criança fala, de mim você não se livra não. Então a linguagem que nós temos que ensinar é a linguagem do interessar-se por. Eu me interesso por você. Eu me interesso pelo que você precisa fazer. Muitas vezes, quando essa linguagem é passada para a criança, ela fala, mãe, tá bom, porque a criança não quer pai e mãe o tempo todo. Ela só quer ter certeza que não vai ser abandonada, de que ela tem importância, de que ela é percebida. Quando ela sacia essa necessidade, ela fala, tá bom, mãe, eu resolvo. Então, muitas vezes, o transtorno de aprendizado, ele surge em função desse tipo de educação de pais tarefeiros. Vai no psiquiatra, vai no psicólogo, faz um monte de exame, faz um monte de coisa, dá remédio e não resolve. Porque o transtorno não era aquilo que estava travestido de que parecia ser. Esse é um dos pontos muito importantes que a gente tem que levar em conta. Então, pai, mãe, professor, eu vou dar uma dica para vocês aqui, que é fundamental. A coisa mais importante que uma criança precisa dos seus pais é sentir que ela é capaz de gerar felicidade, de gerar alegria. Se você pega as nossas informações com mais uma tarefa para te sobrecarregar, eu não te ajudei. Eu posso estar te atrapalhando. Então é importante isso. Não pegue como uma tarefa, pega como um benefício, como algo que te facilita. E lembre-se, a coisa que você, eu, qualquer criança, qualquer pessoa precisa é saber que ela é capaz de gerar felicidade.
É importante na orientação de pais, e aqui vocês estão percebendo que eu estou falando mais de família do que do próprio TDAH. Né? Muito bem. Os pais trazem a criança para um tratamento, querem que ela mude. Mas, senhores, é o seguinte, professores, é o seguinte, para que aconteça mudança na criança, é fundamental que ocorram mudanças no sistema, nos pais. Que ocorram mudanças no professor, na forma de abordar, na forma de lidar. A criança precisa ser percebida, precisa ser vista como pessoa. Isso não somos nós. Na criança, isso não é só as crianças, somos todos nós. Mas na criança isso é mais forte, e porque ela tem menos repertórios, ela tem menos experiência, então isso é fundamental para que ela desenvolva uma boa autoimagem, boa autoestima e boa autoconfiança. Então, é preciso que haja mudança nos pais. E aqui eu digo, muitas pessoas criticam o uso de medicamento no TDAH, e não é à toa que criticam. Não é? Muitos pais levam o filho ao psicólogo, ao psicopedagogo, ao psiquiatra, ao neurologista, fazem diagnóstico, dão remédio, etc., mas não mudam. Não desenvolvem a escuta, continuam tarefeiros, continuam culpando a criança por ter um transtorno. Olha quando eu estou sofrendo por sua causa. Isso tudo não ajuda. Então é importante você, pai, você, professor, que a gente procure fazer mudanças para conseguir gerar um resultado na criança. Isso é fundamental. Até porque, em tese, pelo menos a princípio, nós temos mais idade, teoricamente somos mais adultos, o que não é obrigatório, infelizmente. Tem muito mais gente com idade para ser adulto que a criança mal crescida. E são pais e mães muitas vezes. Mas a gente tem que se conscientizar, mesmo que eu não seja uma maravilha, eu tenho que aceitar, por convenção, pelo menos, que entre a criança e eu, teoricamente, eu tenho que ter mais sabedoria, ou mais conhecimento, ou mais experiência. Não é? Então, se eu quero mudar a criança, eu preciso desenvolver a mudança em mim primeiro. E eu tenho que aprender como que eu vou fazer mudanças de comportamento e de diálogo para acessar aquela criança que tem uma dificuldade. Muito bem. Acontece que os transtornos de aprendizado, com frequência, eles têm alto índice de comorbidade. O que é a comorbidade, pessoal? São outros transtornos que cursam juntos. Então, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com transtorno de conduta, com oposição à autoridade, com transtorno obsessivo compulsivo, com depressão. Existem vários outros aspectos que coincidem com esse transtorno. Por isso que o diagnóstico, e eu estou tomando um cuidado muito grande aqui, e quero sintetizar a questão dos diagnósticos. Na internet está cheio de diagnóstico, tem um monte de publicação sobre isso. Mas eu digo, não se atreva a fazer diagnóstico. A margem de erro é muito grande. Mesmo eu que sou especialista nisso, que trabalho com pessoas especialistas nisso, nós sabemos que a gente erra diagnóstico. Então, é preciso que se encaminhe a pessoa para diagnóstico por um profissional qualificado. Não é um diagnóstico de 5 minutos, um questionário que vai chegar à decisão do tratamento. Até porque tem transtornos que são comorbidades, às vezes, mais graves, que precisam ser abordados. Agora, uma coisa que também existe são as comorbidades na família. Pais estressados, pais deprimidos, irritados, pais perfeccionistas. O convívio com pessoa perfeccionista, pessoal, é uma coisa, digamos assim, quase que insuportável. Todo mundo que convive com alguém que é perfeccionista se sente imprestável, se sente menos capaz do que é, porque por tudo que faça nunca é suficiente para receber um elogio, uma valorização daquela pessoa perfeccionista. É muito como uma criança com déficit de atenção do tipo déficit de atenção mesmo, né? Ela chega assim, olha, o que adianta falar com a minha mãe, meu pai? Eles são perfeitos, então ela desiste, né?
Ou o professor que é perfeccionista, o aluno desiste. Eu vi uma pesquisa, já não é tão recente, que alunos dos Estados Unidos, alunos de professores latinos tinham menos percentual de sintomas de TDAH do que alunos de professores anglo-saxões, porque o latino tinha mais afetividade, mais proximidade, uma linguagem menos perfeccionista, né? E é interessante também que é muito comum o perfeccionista ser prolixo, né? Prolixo é aquela pessoa que explica o óbvio, né? Explica, eu quero falar para vocês a respeito daquele assunto que eu estava pensando em lhe dizer ontem, que chegou hoje na hora de falar, não deu porque aconteceu uma coisa, etc. Toda criança que convive com alguém assim tem déficit de atenção e hiperatividade. Agora, o que é hiperativo e o que tem déficit de atenção vai ser muito mais grave ainda. Então, muitas vezes, o convívio com pessoas perfeccionistas gera sintomas precipitadamente no portador do transtorno e com um pouquinho mais de tempo em qualquer outra pessoa. Pais ansiosos para se livrar de culpa, isso é muito, por isso que a gente não deve se culpar pais, porque os pais realmente se sentindo culpados querem se livrar da culpa e fazem qualquer coisa para isso, né? Excesso de julgamento, sinais de grandiosidade. Grandiosidade, pessoal, é muito importante. Tem pai que assim, tudo é um drama. A mãe fala, não é nada demais. A mãe fala, estou desesperada porque meu filho está indo mal na escola. O pai fala, bobagem, eu também era assim. A grandiosidade é quando se usa extremos na relação, superlativos, palavras extremas, em que a criança fica confusa. Porque a mãe fala assim, toda vez que eu te falo isso, você diz que não tem importância. Ele fala, não senhora, antes de ontem eu disse a você que eu estava de acordo com você. Então, uma negação para o todo faz com que a informação se disfarça. Então, sinais de grandiosidade é muito importante se notar nos pais. Temos que ajudá-los a trabalhar com mais exatidão nas suas informações. Então, nós temos que olhar sempre o tratamento da família, efetivamente, né? Que eu chamo da hiperatividade do adulto. Por que tratar? Evitar os problemas de autoimagem, autoestima e autoconfiança. Conseguir levar um paciente ao tratamento. Muitas vezes nós temos que orientar a família com o tempo para que a criança aceite ser tratada ou o portador aceite o tratamento. Porque muitas vezes o conflito familiar leva a não se tratar. Vencer a resistência do paciente ou do familiar ao tratamento medicamentoso quando ele é indicado. Temos muitos conflitos nisso, a internet, várias questões, e é interessante porque existem pessoas que dizem que o TDAH não existe, a inversão de laboratório, que tem um modismo, etc. Existem pessoas, do lado que eu trabalho mais, que acreditam que ele existe efetivamente, existem pesquisas muito consistentes nisso, e eu digo, sabe de uma coisa? Todos estão certos e todos estão errados. Por quê? Como nós temos ainda uma precisão diagnóstica limitada, é muito comum um diagnóstico errado gerar o tratamento errado e quem acredita que a doença é inventada e que não existe vai ter todo o material para confirmar aquilo que ela acredita. Quem é contra medicamento vai ter todo o material para dizer que o medicamento faz mal, que não funciona, né? E quem pesquisa e vive disso sabe que existem condições em que o medicamento é fundamental. A pessoa não consegue escutar, não consegue se concentrar, não consegue participar. E dá-se o medicamento, a pessoa muda e fica hábil para ouvir, para conversar e para se dedicar às coisas e prestar atenção. Então, é para facilitar a adesão das pessoas aos tratamentos, inclusive os medicamentosos, né? Desmistificar ou evitar que se mistifique o problema da hiperatividade. Porque pode mistificar e vir o mito da família. O problema do meu filho converge em todos os problemas da família para ele. E evitar que as sequelas sejam mais graves do que o transtorno. Reação dos pais com frequência, né?
os pais com frequência adotam comportamentos improdutivos do tipo fazer coisas que dão a impressão que estão fazendo que são coisas úteis e às vezes não são. Então procuram tratamentos indevidos, procuram tratamentos inadequados, né? E isso faz com que as pessoas tenham a sensação que estão fazendo algo de útil, mas não estão. Muitas vezes estão fazendo com que se adie o tratamento e se vá tratá-lo quando a pessoa já tem perdas maiores ao longo do tempo. Porque é importante, embora o TDAH e os transtornos do aprendizado não se agravem do ponto de vista funcional, de cérebro, etc., mas existem lacunas de aprendizado, perdas das funções executivas que vão determinar prejuízos na vida futura. Então é importante olhar essa questão. As reações antigas eram humilhar, criticar, excluir, como eu já disse no momento, né, atrás. O importante é tomar contato com isso e as novas atitudes são. Nós temos que levar a diagnóstico e a tratamento, né? Fundamental, ponto importante na abordagem da família, eliminar o sentimento de culpa que é a tendência de todos os pais, principalmente as mães, né? Ninguém é culpado por ter transtorno, tá certo? Temos que compartilhar responsabilidades no lugar de culpa, isso é muito importante. A criança também é responsável pelo seu tratamento, o adolescente, o adulto, e nós precisamos, então, ajudar a separar de culpa para responsabilidade. A culpa gera fuga, gera distorção, etc. A responsabilidade gera ação. Isso é muito importante, né? Então, essas questões são fundamentais, que vocês estão vendo aí, certo? Estimular a manifestação de emoção entre as pessoas, porque o sentimento é que dá sentido à vida, dá sentido às relações. É pelos sentimentos que nós trocamos que a gente desenvolve resiliência e fala, eu vou me sujeitar a tal coisa ou deixar de fazer tal coisa porque eu sinto que eu posso magoar ou ferir pessoas que gostam de mim, né? Estimular a formação de vínculos, né, de relações espontâneas entre pais e filhos, evitar aquela coisa de ficar pisando em ovos, né? Essas questões que geram aí falta de autenticidade, e a criança percebe a todo tempo, isso pode gerar uma perda de credibilidade, né, em relação aos pais, né? Desestimular a sensação de estar fazendo algo que não é útil, que parece útil, se iludir, né? Tá certo? Muito bem. Nós estamos falando aqui de um projeto que nós desenvolvemos na Associação Paulista de Medicina, né, que envolve os transtornos de aprendizado e que é aberto a todos nós. Para participar, vocês têm as informações aí. E eu quero encerrar falando, então, mais um pouco sobre o TDAH. Qual é a diferença da criança que tem TDAH da que não tem TDAH? Ela é mais impulsiva, ela é mais agitada ou ela é mais distraída. Consequentemente, ela, se é mais agitada ou mais impulsiva, pega os problemas do contexto em que vive mais rapidamente do que as crianças que não têm o transtorno. Consequentemente, apresentarão os sintomas antes. Qual a importância de falar para professores e diretores sobre essa questão toda? É que os sintomas geralmente aparecem quando a criança vai para a escola ou na escola. Então, o professor, ele percebe coisas que a família que convive no dia a dia muitas vezes não percebeu. Ou quando não havia exposição para a questão da escola,
não era percebido. Então é na escola que a coisa aparece. E queira ou não queira, os pais se preocupam muito mais quando a criança tem transtorno do aprendizado, que pode significar um futuro pior para ela, no ponto de vista de trabalho, etc., do que quando a criança tem um pequeno transtorno em sua casa. Então eu digo, é preciso que o professor tenha a noção de como lidar com isso. Não adianta se meter a fazer diagnóstico, mas assim, quando a criança se distrai mais em sala de aula, é hiperativa, mais impulsiva, mais sujeita a conflitos, mais sujeita a ser estigmatizada, ela acaba não sendo convidada pelos amiguinhos para festas, ela começa a se destacar em alguns aspectos negativos, é hora do professor dizer para a família, procure um profissional, procure um psicólogo, procure um profissional, um neurologista, um psiquiatra, para fazer um diagnóstico. Isso não é nada demais, não é uma humilhação, não é nada diminuído, é uma ação para benefício da criança e da família, né? Então a gente precisa trabalhar com o professor nesse aspecto, de ter como acessar os pais. Eu não tenho dúvida que muitos pais resistirão, ficarão incomodados com o professor. Esse professor é um chato e não sei o que lá, vão procurar jogar responsabilidade na escola, no professor, etc. Mas os professores precisam ter a possibilidade de chamar a atenção. Eu sugiro que não falem, não deem diagnóstico. Seu filho tem isso ou tem aquilo. Não, mas sugiro que diga, ele tem alguma coisa que está inadequada para a idade dele, ele tem uma perda, isso pode piorar com o tempo, então seria bom que vocês procurassem uma ajuda. E nesse aspecto eu entendo que o professor e o médico pediatra, o pediatra é o médico com mais credibilidade na família e mais poder sobre a família, muito antes do psiquiatra e do neurologista. Então essa proximidade, que o nosso programa visa inclusive aproximar o pediatra mais da escola e da família, porque o pediatra pode chamar um pai e corroborar com a informação que a escola dá. Ele pode orientar a escola e assim por diante. Espero que eu tenha sido útil a minha fala, espero que eu possa ter contribuído para vocês e estou à disposição para perguntas. Quem quiser participar, como eu falei, pode. Eu vou deixar aqui uma bibliografia e deixar aqui duas frases, uma frase que é "Sabiá não canta em cativeiro". Essa frase eu ouvi uma vez no Parque do Ibirapuera, numa rua lá, e pensei, uma criança que é escravizada, que é aprisionada, não canta em cativeiro, né? E já é uma frase do Mark Twain que diz o seguinte: já tive muitos problemas na vida. Alguns, inclusive, aconteceram. Muitas vezes um problema que a criança apresenta parece ser muito grave e, bem abordado, ele não será um problema grave. Aqui estão meus contatos, estou aberto às perguntas, aos comentários. Pronto. O microfone. Não estou te ouvindo. Abre o teu som. Doutor, está me ouvindo agora? Agora sim. Doutor, o senhor fez a pergunta, né, fez a colocação de que se a sua fala traria alguma contribuição, pois saiba que no nosso chat a gente tem, assim, 90% das colocações são de elogios à sua fala, agradecimento pela abordagem do tema. A gente tem professores se colocando como profissionais, como pais, né? Então, eu acho que a contribuição é inquestionável da sua fala, da sua experiência, da sua abordagem. Nós temos aqui várias questões, mas algumas de ordem bem prática, eu já gostaria de tirar da linha, até para as pessoas não terem que pedir novamente, né? Estão pedindo se existe a possibilidade de ter acesso a esse material que o senhor usou para ordenar a sua fala, né, esse PowerPoint, e perguntando também se a sua apresentação vai ficar disponível e gravada. Nessa segunda questão, eu informo que sim, vai ficar disponível no YouTube,
para que vocês, nas escolas, na formação, a gente consiga ter acesso e possa fazer um trabalho, seja dentro da escola, seja com os pais e a comunidade, né, para a gente retomar essas questões. O PowerPoint, depois a gente vai conversar com o senhor para ver se autoriza essa socialização desse PowerPoint aos interessados e a gente avisa depois onde ele vai estar disponível. De qualquer forma, elas podem pegar no meu Instagram, isso vai estar disponível. Ou no meu canal do YouTube. Muito obrigada. Já está disponível, não tem problema nenhum. Tá? Vamos compartilhar isso. Nós temos aqui a professora Aparecida, ela reforça a questão de que a criança precisa ser vista e precisa ser percebida, né, naquela questão de ser ouvida atentamente, para além daquela interlocução falseada que o senhor coloca. Né? A professora Rosana diz que tem TDAH e sofre muito, e que o seu filho também tem. Né? O professor Rui Fernandes, ele diz que o professor não se sente preparado, né, para enfrentar o problema, não tem todas as informações necessárias, a formação para isso, e muitas vezes descarta esse aluno porque ele não sabe o que fazer. Né? Então, para o professor Rui Fernandes e outros tantos que ficaram muito sensibilizados e sentem na pele, né, essa importância de estar apoiando os estudantes, é nesse sentido que a gente traz essa programação aqui às sextas-feiras, né, e outras, né, que a gente tem no canal de formação continuada, que é realmente a gente poder trazer elementos que fortaleçam essa nossa formação no contexto educacional, para que a gente consiga intervir de uma forma mais assertiva e possa ajudar os nossos estudantes, que a gente possa também contribuir com as famílias e comunidade, professor Rui. Então, é nesse sentido que a gente tem feito essa série. Né? O professor Álvaro, ele diz assim, que é difícil quando não há o diálogo com a família, ou quando não há o diálogo entre os pais. Em se tratando do contexto educacional, o que a gente pode trocar com você, professor Álvaro, é de que a gente vai montar um acervo necessário, suficiente, como esse que a gente vai ter aqui com a gravação desse programa e a possibilidade de interação com o Dr. Virne, não só agora, como a gente pode convidá-lo para outros eventos, é que a gente tenha esse material que traga uma complementação dessa nossa formação para gerar discussões no contexto escolar. Né? A gente consegue identificar certos comportamentos em sala de aula. E se a gente tiver minimamente condições de falar a respeito deles, não fazer diagnósticos apressados, mas se a gente conseguir entender, talvez, o que acontece, que programas como esse podem trazer essa contribuição, a gente talvez consiga avançar um pouco até no sentido de propiciar um diálogo maior com as famílias. Né? Nós temos aqui, doutor Virne, uma questão que é o seguinte, pedindo para o senhor comentar um pouco sobre o uso da Ritalina para crianças, estudantes, né, que já foram diagnosticados com TDAH. Poderia falar? Sim, posso falar dois aspectos. Antes de falar da Ritalina, falar dessa questão que o professor levantou da falta de informações. Eu quero dizer o seguinte, esse programa que nós temos, o Novo Olhar, Novas Atitudes, é gratuito e pode ser acessado à distância. Eu tenho algumas escolas, por exemplo, lá do Ceará, que eventualmente entram, a escola junta lá 30, 40 pais, ela se inscreve e os pais assistem, depois os professores discutem com os pais. Essa é a nossa intenção. Então, se puder criar na comunidade uma inscrição das pessoas, de chamarem para assistir, discutirem e fazerem perguntas para os profissionais que estão lá, seria uma alternativa muito boa das pessoas continuarem a se informar sobre o que nós estamos falando. São 6 ou 7 encontros anuais, livres, sem custo, organizado pela Associação Paulista de Medicina. Está lá disponível para isso. Segundo, também no meu canal do YouTube tem algumas coisas sobre isso, algumas palestras, algumas atividades como essa mesmo. Quanto à Ritalina, acontece o seguinte, olha, existem pessoas cujo filho tomou Ritalina e que elas dizem, devia pôr Ritalina na caixa d'água.
porque mudou da água para o vinho. É outra pessoa. Existem pessoas cujo filho tomou Ritalina e que não fez o mínimo efeito. Existem pessoas que tomam Ritalina e a Ritalina fez mal ou se atribui algum mal a ela. Então nós temos que entender mais a fundo isso. A gente não pode generalizar então do tipo, eu conheço alguém que tomou e fez mal, portanto ela faz mal a todos. Eu conheço alguém que tomou e funcionou, põe na caixa d'água. As generalizações são perigosas. O que acontece, por exemplo, eventualmente a gente dá Ritalina para uma criança e ela tem todos os sintomas de TDAH e pouco tempo depois aparece nela um transtorno mais grave. Alguns irão associar ao uso da Ritalina, mas a grande verdade é que ela já tinha um outro transtorno que iria eclodir a qualquer momento e que no começo dava sintomas sugestivos de TDAH, e a Ritalina não teria tido a mínima interferência no resultado, nessa questão. Então são muitos desdobramentos do uso do medicamento. A Ritalina efetivamente foi... Deixa eu corrigir minha fala aqui, por favor. O metilfenidato, eu não quero falar, eu falei aqui Ritalina, mas podia ser o Concerta, outros produtos. Então eu quero recuar aqui e falar do metilfenidato, na verdade, que é a substância desse medicamento. O metilfenidato funciona. Alguns vão dizer, mas ele tem um efeito parecido com a cocaína. Olha, é o seguinte, não é que não tenha nada, mas é o seguinte, tem alguma coisa em comum, só que o que não é comum é o que faz mal para um e faz bem para outro. Então, o uso do medicamento tem que ser feito quando há diagnóstico, quando há mais precisão diagnóstica. Não basta uma simples entrevista, é preciso pedir uma avaliação psicológica, possivelmente um teste, um exame neuropsicológico, mais do que um simples questionário, uma simples escala, eventualmente conversar com a escola para usar informações, ver se os sintomas são em todos os ambientes ou só num ambiente. Quando é só num ambiente, possivelmente não é o transtorno. Na verdade, o profissional que trabalha com essa atividade sabe que a gente dá muito mais diagnósticos de não hiperatividade do que diagnóstico de hiperatividade. Muitas pessoas nos procuram já pré-diagnosticadas e que não têm. Por isso, o uso do medicamento tem que ser criterioso. E se o profissional que está prescrevendo fez um bom diagnóstico, tem uma boa comunicação com a família, que é fundamental, procurar ter harmonia da família, porque se um fala, se der remédio, a culpa é sua, se não der, a culpa é sua, isso atrapalha tudo. Então, nós temos que buscar uma convergência familiar. Aí, o medicamento, não tenha medo dele. Não tenha medo. Ele, bem indicado, funciona, é seguro. Agora, ele não substitui a visibilidade, o pertencimento, o reconhecimento, o afeto. O remédio não substitui coisas fundamentais, mas ele, bem indicado, com bom diagnóstico, saiba que não há o que temer. Ele é fundamental. As pesquisas mostram que ao longo do tempo, pessoas portadoras não tratadas têm muito mais problemas de comportamento, de violência, adesão a drogas, do que as pessoas que trataram. Existem inúmeras pesquisas sobre isso. Né? Agora, cuidado com as generalizações. É isso. Não estou ouvindo. Agora sim. Uma outra questão que é colocada aqui é, assim, para que o senhor fale minimamente quais são os especialistas que com certeza precisam ser consultados para um diagnóstico bem apurado, assim, bem acertado em relação ao TDAH. Quais são esses especialistas? Olha, é uma equipe multidisciplinar, é isso? O diagnóstico é interdisciplinar, o tratamento é interdisciplinar. Ele pode começar por um psicopedagogo, por um psicólogo, por um psiquiatra, por um neurologista infantil, um psiquiatra da infância e adolescência, e pode começar pelo pediatra. O importante é conversar com o profissional, porque existem profissionais que têm assim a postura: eu sou contra, acho que isso não existe,
sou contra o remédio. Esse profissional já está com um preconceito que vai fazer um viés na sua abordagem, né? É importante que vá com um profissional que pondere sobre essa questão, né? Mas todas essas áreas são fundamentais. E, eventualmente, também, eu não citei durante a minha fala, é preciso pedir muitas vezes um exame com a fonoaudiologia, processamento auditivo, porque muitas vezes a criança tem problemas auditivos que simulam, que fazem parecer uma hiperatividade ou um déficit de atenção, ou até uma dislexia. Outra coisa importante também é avaliar a questão de sono da criança. Uma criança que dorme mal, tem pesadelos, fala dormindo, bruxismo, etc., pode ter sintomas de hiperatividade e aquilo não é a hiperatividade, embora pareça ser. Outras vezes tem isso e a hiperatividade. Existe uma... Deixa eu corrigir uma coisa aqui. Evidentemente, eu sou um psiquiatra e tenho formação em psiquiatria infantil. Eu diria, procure um psiquiatra. Né? Mas os neurologistas, os profissionais são importantes, sim. Há uma outra pergunta aqui que diz o seguinte: há estudos sobre o TDAH no mundo do trabalho algumas profissões que são mais indicadas ou não, ou isso não tem nada a ver? Mas indicadas como tratamento, onde se encontra mais? Onde se encontra mais? Há estudos, sim. Há estudos, sim. Primeiro que há muitos estudos da hiperatividade no adulto, porque isso, olha só na criança, mas existe hiperatividade no adulto e as pessoas são pessoas inteligentes com um resultado de vida pior, né? Então, se tratadas, elas podem ter melhor resultado das suas vidas. Isso é muito importante. Mas, assim, por exemplo, algumas profissões, lá na área de criação, de arte, de publicidade, se encontra com mais prevalência portadores de transtorno, tipo de hiperatividade, e que deram certo, né? É interessante entender o seguinte, nós temos dois tipos de linguagem numa classificação. A linguagem digital e linguagem analógica. O que é linguagem digital? É a linguagem que eu falo cada letrinha minuciosamente, etc. E tem a linguagem digital, que é a pessoa que se comunica por símbolos com facilidade, né? E o hiperativo, de um modo geral, ele trabalha muito mais a linguagem analógica. Ele não gosta de ouvir detalhes, de explicar detalhes, então ele capta imagens. Então, algumas atividades que trabalham não com texto detalhado, mas com o texto analógico, tem mais facilidade para os portadores de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ok. A professora Islana, ela diz assim: um aluno com TDAH pode se tornar um infrator? É que eu digo, olha, não é o TDAH que gera o comportamento infrator, ok? E nem todo infrator que tem TDAH é infrator porque tem TDAH. O que existe são as atitudes que são tomadas no seu entorno, as relações que se travam, que vão determinar um comportamento inadequado da pessoa. O TDAH, ele só faz a pessoa ser impulsiva, dificuldade de prestar atenção nas coisas, agitada, e isso gera respostas no seu ambiente, muitas vezes estigmas, rejeição, bullying, e esses comportamentos é que vão gerar o comportamento inadequado, a marginalidade, assim por diante. Isso é muito importante entender, né? E é o objetivo do nosso trabalho, exatamente, novo olhar, novas atitudes, é exatamente para evitar isso. É para que a pessoa que tem um TDAH ou uma dislexia, etc., só tenha o TDAH, só tenha a dislexia, ou só tenha a descalculia, que não tenha os outros desdobramentos que infelizmente acontecem com frequência. Ok. Doutor Virme, tem uma pergunta aqui em relação à indicação de meditação para
para estudantes jovens e mesmo adultos com diagnóstico de TDAH? Olha, a meditação é um grande ganho da nossa prática. Recentemente se fala bastante sobre isso. Eu acho que se o portador de TDAH conseguir fazer meditação, vai ser excelente. O difícil é conseguir, né? Mas eu acho que deve-se tentar. Né? Eu acho o seguinte até, deve-se tentar antes de tentar um medicamento, por exemplo. Né? Se ela funcionar, ótimo. Não tem nenhuma objeção, pelo contrário. Né? É isso. Existe um pedido aqui para que o senhor retome a questão, explique mais uma vez a questão dos pais tarefeiros. E a importância, os pais tarefeiros e o impacto disso prejudicialmente para o TDAH. Que o senhor retome um pouco essa questão, porque parece que a pessoa teve um problema de conexão. Ok, esse é um dos temas que eu acho mais importantes em toda a minha fala, a questão dos pais tarefeiros. São pessoas que pegam, por exemplo, tem um filho, pega como uma tarefa, eu tenho que educar meu filho para ele ter êxito. Né? Pega uma orientação que a gente dá como uma tarefa, eu tenho que fazer aquilo. Então, o que é uma tarefa? Tarefa é algo do qual nós queremos nos livrar. Para fazer o que depois? Outra tarefa. Então a pessoa tarefeira faz uma tarefa, escala outra e assim por diante. Está sempre com tarefas. A criança, ela é autorreferente. Quanto mais nova, no primeiro ano de vida, segundo ano de vida e assim por diante, né? Mas quanto mais nova, ela é autorreferente. O que é esse autorreferente? Ela acha que tudo se refere a ela. Se a mãe entra no quarto e sai do quarto, a criança entende que saiu dela, entrou para ela. Se o pai e a mãe brigam, a criança entende que é por ela, por causa dela e assim por diante. A criança interpreta tudo de forma autorreferente, porque ela não tem uma identidade formada ainda. Ela não tem noção do mundo, noção do outro, do que está fora. É através da relação com os pais, ou que as pessoas que a educam, que ela vai desenvolvendo essa separação entre ela e o outro, ela e o mundo. Então ela é referente. Os pais tarefeiros, vou dar um exemplo para vocês aqui que aconteceu muito no passado. O casal teve o filho, era bem intencionado, amava a criança, está tudo perfeito. Passou um mês, o marido fala, meu bem, está tão bom aqui, nosso filho está tão bem, vamos sair para jantar para comemorar? Vamos. Ah, mas eu tenho que dar mamar a cada 3 horas, como vai ser? Ah, não tem problema não, minha mãe vem aqui, fica com a criança, a gente vai e janta, em 3 horas está de volta. Muito bem. Naquele dia, então, a sogra chega mais cedo, que ela nunca chegou naquele horário, toca a campainha mais cedo, chega perfumada, a criança percebe, tem algo estranho aí. Ela não fala, mas ela percebe. Então, aquele banho que acabaria de uma forma, a mãe já vai dar o banho mais assim, mais agitadinho, para ver se ele dorme logo. A criança percebe, tem algo errado acontecendo aí. Querem se livrar de mim, ela interpreta assim. E aí, justo naquele dia, isso que eu estou colocando, pessoal, não aconteceu com ninguém que está assistindo, tá? Aí, naquele dia, essa criança que costuma tomar banho, mamar, arrotar e dormir na hora certa, ela não faz isso. Ela atrasa, ela enrosca e assim por diante. Aí a mãe e o pai vão sair, ela fala, acho que eu não vou, porque a criança não sei o que lá, o marido fala, mas eu saio do emprego mais cedo para isso, e não sei o que lá, acaba o casal brigando e sai. Muito bem. Bom, aí chega no restaurante, os dois, a mãe está inquieta, está agitada, aflita, o pai, que isso, calma, não sei o que lá. A mãe liga no celular para a mãe, para a sogra, e aí? Ah, depois que você saiu 5 minutos, ele sossegou, ficou calminho. Né? Então, por que isso? Porque a criança entendeu uma linguagem, tem que entender que a criança é muito mais um animal no começo, que ela não tem informações do cérebro humano ainda suficientes. Né? Ela tem muito um predomínio da sensibilidade. Então ela percebeu o perfume, a agitação, o cabelo da mãe diferente, o horário, percebeu tudo e fala, querem se livrar de mim. Aí ela faz um comportamento para prender pai e mãe, porque ela instintivamente sabe que ela não vive sem pai e mãe, né? Não vive sem outra pessoa. Então ela tenta segurar.
Então o pai tarefeiro passa uma mensagem para a criança que ele quer se livrar de quem? Da criança, embora não seja isso. A criança se internaliza e fala, eu vou ter um problema aqui, vou dar um jeito de segurar meu pai e minha mãe. Então ele faz uma doencinha, um problema de comportamento, e assim vai fazendo outras coisas, até fazer uma coisa que dê certo no sentido de prender pai e mãe. E o transtorno do aprendizado é um grande meio. Quantas horas a mãe passa fazendo lição com uma criança? Não é? Quantas horas a família gravita em torno daquela criança que tem um transtorno do aprendizado? Ela conseguiu o que queria. Então eu digo, a solução para pais tarefeiros é a linguagem do interessar-se por. Quando eu demonstro interesse pela criança, eu estou dizendo, você é percebida, eu te vejo, você existe, você tem significado. Não precisa falar isso, a atitude mostra isso. A criança sossega e fala, tá bom pai, tá bom mãe, me deixa em paz. É assim, tá bom? Microfone. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Ouvindo? Agora sim. Hoje nós tivemos especialmente um probleminha aqui de som. Uma questão aqui que é a seguinte, o portador de TDAH pode ter mais facilidade de ter cleptomania? Existe alguma relação nisso? Não. Quem pergunta é a professora Kátia. Não é o... Não há relação. Não. A mita, com frequência acontece de pessoas se tornarem mentirosas, ter esses comportamentos inadequados, mas é que eu digo, não é pelo TDAH. O TDAH em si vai gerar um tipo de sintoma. São as relações que estimulam isso. Ok. Uma outra questão aqui, para finalizar, é a seguinte... que tipo de rotina um TDAH pode desenvolver com a atenção da família ou do professor que tenha mais chance dele ser mais focado, se concentrar mais e ter mais sucesso naquelas tarefas nas quais ele é dispersivo? Olha, vamos dizer que nós estamos falando de um TDAH genuíno diagnosticado. Ok. Não adianta esforço da família se não houver medicação. Ok? Então, assim, se tem o diagnosticado, tem que tomar um medicamento. Se um medicamento não der certo, tentar outro, ajustar a dose, mas é preciso fazer um tratamento adequado. Aí sim, sendo um portador de TDAH, as atitudes vão funcionar. Não tendo o tratamento, não vai funcionar, os pais vão se estressar, vão brigar, vão ter conflitos, né? Então não funciona, vão brigar com a criança, etc. Se a criança não tem o TDAH, ou seja, parece que tem, mas não tem, aí a atenção concentrada, que chama, pensar sobre o que a criança diz, se interessar pelo que a criança manifesta, pelo que ela se interessa, favorece bastante a eficácia da abordagem. Então é isso em síntese. Essa questão do exercício repetitivo, constante, a organização de tarefas, estabelecimento de rotinas, são condutas bem-vindas? São condutas bem-vindas e se a pessoa tiver TDAH, tratado, né? Mas são condutas bem-vindas. O que nós temos que ficar esperto é observar a criança, porque muitas vezes os pais determinam rotinas exageradas, rotinas difíceis de cumprir, e aí a criança, quando não cumpre uma, desanda a não cumprir. Então os pais têm que ter muita atenção e perceber qual a dimensão, qual é a possibilidade de aquela criança vibrar na mesma frequência do que as rotinas foram propostas. Wimmer, nós estamos realmente chegando ao final, mas eu gostaria muito que o senhor se sentisse contemplado e sentisse o volume de agradecimentos que essa sua fala trouxe. Eu nunca vi numa apresentação, num encontro, né, que nós tenhamos feito aqui com tantos agradecimentos, as pessoas se sentindo tão apoiadas, inclusive, entendidas. Então, a gente consegue concluir aqui que não é só em relação
aos estudantes, né, com os quais esses educadores trabalham, mas também em relação a si mesmos e às suas famílias. Então, são muitos os agradecimentos, né, que vão se somar aos nossos aqui, né? Realmente, muito obrigada. Eu, como mãe de um TDAH, também aproveitei demais a sua fala. E gostaria de passar a palavra para que o senhor desse o seu depoimento final, o seu até logo, que a gente espera que seja um até logo, que a gente consiga tê-lo aqui mais vezes. E já agradeço de antemão por tudo aquilo que o senhor trouxe para essa tarde nossa tão valiosa, tá ok? Passo a palavra, então, para suas considerações finais e agradeço a todos pelo acompanhamento no canal, pelas questões, muitos pedidos para que o senhor retorne, né? Então, estou finalizando aqui essa nossa transmissão e passo a palavra para que o senhor se despeça. Novamente, muito obrigada. Bom, eu que agradeço a oportunidade, fico muito feliz em saber que estou podendo ajudar as pessoas. É para isso que a gente vira médico na vida, né? A gente quer ajudar as pessoas e muitas vezes não é tratando, mas é até prevenindo e promovendo saúde, que a educação, etc. faz. Eu fico muito feliz com isso. Quero que vocês saibam que me deixa muito orgulhoso, muito honrado. E quem quiser mais informações, acesse meu canal do YouTube, o meu canal do Instagram, que lá vão ter mais informações. E acesse a questão da APM, lá, nossa videoconferência e todos esses projetos que nós estamos desenvolvendo. Eu fico muito honrado. Obrigado pela oportunidade.